Fala pessoal, vocês estão no Fala Inglês JV e hoje eu trouxe a entrevista aqui do Jonathan Roumie, que é o ator que interpreta Jesus na série The Chosen. Você pode assistir o The Chosen aí no próprio site deles, no Netflix e eu acho que em mais algumas outras plataformas. Nessa entrevista aqui ele fala sobre como que a série começou, né, os primeiros episódios, como que começou lá atrás em 2017. Coloquei a transcrição aí em cima para vocês acompanharem junto, né, ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Então eu vou rodar aqui o vídeo em trechos, né, e vou colocando aqui a transcrição e a gente vai analisando ali essas estruturas, as palavras, que eu achar interessante a gente aprofundar. Então vamos lá, sem mais delongas, let's go. Well, here you are. Congratulations on The Chosen. This is a giant hit. I just want to talk about this because it kind of started in a non-traditional way. This was crowdfunded. Boa, então ele fala aqui, ó. Here we are. Congratulations on The Chosen. Então, bem, aqui você está, né? Aqui está você. Parabéns por The Chosen, parabéns pela série. E o Jonathan agradece. E aí o Jimmy ali continua falando, né? Ó, this is a giant hit. I just want to talk about this because it kind of started in a non-traditional way. This is crowdfunded. This was crowdfunded. Na verdade, teve até um errinho aqui. Esse aqui é o This was crowdfunded. Ou seja, então ele fala aqui, ó. Isso é um hit gigante, né? Essa série é um hit gigante. Eu só quero falar sobre isso porque ela meio que começou de um jeito não tradicional, né? Então você vê como ele usa aqui no meio da frase o it para se referir à série, né? Para não ter que ficar falando the show, the series, the TV show toda hora, né? Então ele usa aqui o it para se referir a isso. Então ele usa o this também, né? Então essa série então é um grande hit, é um hit gigantesco, gigante. E eu só quero falar sobre isso porque ela começou e ele usa o kind of. Esse kind of aqui é o meio que. Ela meio que começou, né? It kind of started. Então a série meio que começou de um jeito não tradicional, non-traditional. Então olha aqui a palavra way, né? Ela significa isso mesmo, jeito, maneira, forma. Pode significar caminho também, né? Mas aí já é outro contexto. Então aqui é isso, ela começou de um jeito não tradicional, que foi isso que ele fala agora. This was crowdfunded, ou seja, ela foi financiada coletivamente, né? Então esse termo crowdfunded é algo que foi financiado coletivamente. O crowd aqui é de multidão, grupo, né? E o funded é de financiado ali, tem a ver com fundos mesmo, né? Funds. Beleza. E aí o Jonathan, ele confirma ali, né? Vamos, na verdade, ouvir agora. Let's go. Crowdfunded. We knew we were getting the possibility of making 4 episodes. We sold shares of stocks, a buck a share, and I got the call many years ago by creative genius Dallas Jenkins, who created and wrote the show and directs every episode of the show. And he said, and I'd worked with him before on a couple of short films, and he had this opportunity. He said, look, we're crowdfunding 4 episodes of a TV series about Jesus, historical drama. Probably not going to go anywhere. So you wanna join us again? Because I had played Jesus for him on these short films. Yeah. And Boa, então vamos analisar agora esse trechinho, esse trecho grande que na verdade que ele falou, ó. Então ele confirma ali, né, crowdfunded, ou seja, foi financiado coletivamente. E ele fala aqui, ó, we knew we were getting the possibility of making 4 episodes. Então, nós sabíamos que nós estávamos tendo a oportunidade, a possibilidade de fazer 4 episódios, né? Esse knew aqui é o passado de know, com o, né? Com um o aqui, ó. E aí o know com o é saber, conhecer. E o knew é o passado simples dele. Então nós sabíamos que nós estávamos tendo a possibilidade de fazer 4 episódios. E ele fala aqui, ó. We sold shares of stocks, a buck a share. Então nós vendemos ações, né? Nós vendemos ali partes de ações, shares of stocks. Aí ele fala aqui o preço da ação, né? Que é o seguinte, a buck a share. Ou seja, $1 por ação, né? A buck a share. Você pode, no inglês você pode falar assim, né? Esse por que a gente usa por dia, por exemplo, por dia, por semana, por ação, né? Você pode usar essa palavra, essa letra A para falar isso. Ou você pode usar também o per, né? Então ele poderia falar assim, ó,
a buck per share. A buck per share. Mas ele usou aqui o jeito mais fácil, né? A buck a share. E aí é isso, né? Vocês já devem ter visto aqui que realmente o dólar americano ele tem esse apelido de buck, né? Então você fala assim, ó, $50 é $50, $70, $70 e por aí vai. Então ele fala aqui que o preço da ação que eles estavam vendendo na época ali para financiar a série era de $1 por ação. Olha só, né? Que mais, ó? And I got the call many years ago by creative genius Dallas Jenkins. Então, ó, e eu recebi a ligação muitos anos atrás do gênio criativo, né? Dallas Jenkins, who created and wrote the show, né? Que criou e escreveu o show, né? Então ele criou e escreveu todo o roteiro ali da série. Mas olha só que legal esse who aqui, né? Esse who aqui é para você interligar uma sentença com a outra. Você fala assim, fulano que fez isso e aquilo, né? Então esse que fez isso e aquilo é esse who que tá ali, né? Claro que eu poderia usar genericamente a palavra that, né? A gente pode usar para qualquer contexto o that. Mas como a gente está falando de uma pessoa aqui, então é melhor, fica mais específico a gente usar o who. Então, eu recebi a ligação muitos anos atrás do gênio criativo Dallas Jenkins, que criou e escreveu a série and directs every episode of the show, né? E dirige todos os episódios da série, né? Então, além dele ter criado, ter escrito ali, né, o roteiro, ele dirige também todos os episódios da série. And he said, aí ele ia falar o que ele falou, mas ele dá uma complementada aqui, né? And I'd worked with him on a couple of short films. Então ele fala assim, ó, e eu tinha trabalhado com ele antes em alguns curta-metragens, né? Então esses short films é isso, short de pequeno, curto, né? E o filmes de filmes mesmo, parece bastante. Então olha só esse I'd aqui, ó, que ele usa, né? Você já deve ter visto talvez o I'd para ser a contração do I would, assim, né? Geralmente, na maior parte das vezes quando a gente vê assim, é o I would. Mas nesse caso aqui é o I had. I had. Então pode ter essa possibilidade também de ser isso. O que seria isso aqui, ó? Eu tinha trabalhado, né? I had worked with him. Então eu tinha trabalhado com ele antes em alguns, ó. On a couple. Então esse termo aqui, ó. On a couple. Alguns, algumas. Eu já tinha trabalhado com ele em alguns curta-metragens. And he had this opportunity. E ele tinha essa oportunidade. He said, look, we're crowdfunding 4 episodes of a TV series about Jesus. Então ele falou, isso foi o que ele falou, né? Ele disse, olha, nós estamos financiando coletivamente 4 episódios de uma série sobre Jesus, né? Historical drama, probably not gonna go anywhere, né? Então é um drama histórico, né? Provavelmente não vai chegar a lugar nenhum, né? Probably not gonna go anywhere. So you want to join us again? Então ele fala assim, então você quer se juntar a nós novamente, né? Você quer fazer parte de novo aqui do elenco com a gente de novo? Então esse verbo to join aqui, ó, o join é se juntar a alguém, né, para fazer alguma atividade, né? Então se você fala assim, do you want to join us? Do you want to join us? Ou seja, você quer se juntar a nós, né? Because I had played Jesus for him on these short films. Então ele fala aqui de novo, né? Porque eu já tinha interpretado Jesus para ele nesses curta-metragens, né? Então eles já tinham feito alguns projetos antes, né? Esses curta-metragens. E aí dessa vez ele chamou ele para participar dessa série, né? Que viria a se tornar o The Chosen, esse sucesso que é hoje. Deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui. Na verdade eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou tocar lá desde o começo, desde a primeira frase que a gente viu. Depois a gente vê mais um pouquinho, mais algumas partes novas ali. Então, deixa eu voltar aqui certinho, vamos lá. Beleza, vamos lá. Yeah, I'm doing it. Well, here you are. Congratulations on The Chosen. This is a giant hit. I just want to talk about this because it kind of started in a non-traditional way. This was crowdfunded. Crowdfunded. We knew we were getting the possibility of making 4 episodes. We sold shares of stocks, a buck a share, and I got the call
many years ago by creative genius Dallas Jenkins, who created and wrote the show and directs every episode of the show. And he said, and I'd worked with him before on a couple of short films, and he had this opportunity. He said, look, we're crowdfunding 4 episodes of a TV series about Jesus, historical drama. Probably not going to go anywhere. So you wanna join us again? Because I had played Jesus for him on these short films. Yeah. And Stock am I getting? I said, I'll yeah. I got $2. I'm like, I got the sandals. I'll put them back on. And so we'll get 4 episodes. And it'll be at that point. It would have been the most episodes of television I'd ever worked on. So Yeah, I was of like, course. yes, count me in. Yeah. And Boa, então aqui a gente revisou aquela primeira parte e começamos aqui uma nova parte, né? Vamos lá, ó. Ele fala aqui o seguinte, na verdade, então, ó, porque eu já tinha interpretado Jesus para ele nesses curta-metragens, e aí o Jimmy fala assim, ó, how much stock am I getting? Ou seja, quanto que eu vou ganhar? Quanto dessas ações aí eu vou ganhar, né? Então, meio que falando o que o Jonathan teria imaginado ali na hora que ele recebeu essa ligação. Putz, não, beleza, vou participar. Quanto dessas ações eu vou ganhar? Né? And I said, né? Ele ia começar a falar outra coisa. E eu disse, I got $2, eu tenho dois, né? Eu tenho $2, né? I got $2. Então, vamos lá. I'm like, I got the sandals. Aí eu fiquei tipo assim, pô, eu tenho as sandálias, né? I got the sandals. Eu tenho as sandálias, I put them back on. Eu vou colocá-las de novo, né? Eu vou calçá-las de novo. Let's see what we get. Vamos ver o que a gente consegue. Let's see what we get. We'll get 4 episodes and it'll be at the point. Então a gente vai fazer 4 episódios, né? We'll get 4 episodes. And it'll be. E ele ia falar alguma coisa aqui, né? E desistiu. E isso vai ser, né? Isso será. Aí ele complementa aqui outra coisa, ó. At that point, it would have been the most episodes of television I'd ever worked on. Então, naquele momento, naquele ponto, isso seria, né, o maior número de episódios de televisão que eu já estive trabalhando, né? Então, ele está falando que até aquele ponto ali, ele nunca tinha trabalhado tanto em episódios de séries de televisão, né, quanto ele estava trabalhando ali no The Chosen. So I was like, yes, count me in. Ou seja, sim, então eu tava tipo, né, beleza, tô dentro, né, count me in. Vamos lá, vamos ver mais um trechinho aqui. And then we shot those 4 episodes. The next thing we know, the trailer for those 4 episodes came out. People saw the trailer, and we were still trying to raise the money for the back half of the first season. And once they saw the trailer, the fundraising went like that. And then every season, up until the 4th season, we would find a different way of crowdfunding. And so our fans, we've got the greatest fans in the world. They will go above and beyond. If there are any here, do you have any fans here? It's growing. I mean, all over the world. All over the world. It's global. It's global. A global hit. I mean, here's you and the Pope, by the way. I mean, just chilling, you know, it's just the Pope. Jonathan, Jonathan Rumi and the Pope. I mean, that's as big as... You met the Pope. I met the Pope. Did you make him laugh, the Pope? He's a fun Pope. He's a fun Pope, but he laughed. He laughed at me. I told him I was playing Jesus, and no. No, that's not... Boa, então eu rodei aqui até o final, né? Vamos analisar então esse trechinho mais uma vez, depois a gente assiste tudo de novo. Então vamos lá, ó. And then we shot those 4 episodes. Então a gente gravou, né? Então a gente filmou esses 4 episódios. And then, e olha só que legal, né? Esse and then, ó, você pode repetir várias vezes no inglês, que não vai soar repetitivo, né? Que é pra você dar uma linha cronológica ali na história, né? E então eu fiz isso, e então eu fiz aquilo, né? Então and then, and then, and then. Você pode falar isso aqui bastante. Né? Então a gente gravou esses 4 episódios, e então, quando a gente foi ver, olha só que expressão legal. The next thing we know. Então, esse aqui é o seguinte, quando a gente foi ver, né? Ou seja, o negócio... Então a gente gravou esses 4 episódios e quando a gente foi ver, o trailer desses 4 episódios saiu, came out. The trailer for those 4 episodes came out. People saw the trailer, né? Então as pessoas viram o trailer. And we were still trying to raise money for the back half of the first season. Então, nós estávamos ainda tentando levantar dinheiro para a outra metade, né? The back half, a metade final da primeira temporada, né? Então, olha que legal como é que ele usa aqui o termo back half, para metade final, né? Para outra metade
da primeira temporada. Então, para resumir assim, ó, eles gravaram os 4 primeiros episódios e aí depois o trailer desses 4 primeiros episódios saiu e as pessoas assistiram esse trailer, né? E a gente ainda estava arrecadando dinheiro para a segunda metade da primeira temporada. And once they saw the trailer, the fundraising went like that. E aí ele dá um assim, que é para falar que foi rápido, né? Então, e uma vez que eles viram o trailer, né? Assim que eles viram o trailer, a campanha, né, de arrecadação, ela foi assim, ó. Ou seja, acabou rapidinho. And then every season up until the 4th season. E então, ó, todas as temporadas até a 4ª temporada, o que, ó? We would find a different way of crowdfunding. E então, das temporadas em diante até a 4ª temporada, a gente achou, né, um jeito diferente para fazer o financiamento coletivo, né? A way of crowdfunding. And so are fans. Assim como os nossos fãs, né? And so are fans. We've got the greatest fans in the world, ou seja, nós temos os melhores fãs do mundo. Você vê que ele usa aqui o great, que é algo grande, né? Algo grandioso. E ele usou aqui o EST, que seria o superlativo, né? Toda vez que tem esse EST é o maior, ou melhor, né? Então nós temos os melhores fãs do mundo. They will go above and beyond. Então eles vão, ó, acima e além, né? Eles sempre vão acima e além do que a gente precisa, do que é necessário, né? O above é acima e o beyond é além. Então, if there are any here, ou seja, se tiver algum aqui, né? Se tiver algum fã aqui. E olha que estrutura legal que é o there are, né? O there are é o existem. A no plural. O there is seria o existe no singular, né? E aí a galera começa a aplaudir ali. Ele pergunta assim: Every fan's here? Every fan's here? Todos os fãs estão aqui. I mean, all over the world, né? O Jimmy fala, quer dizer, no mundo todo, né? Esse I mean é isso, né? Quer dizer, no mundo todo. E aí o Jonathan complementa, né? All over the world, it's global now. Então ele fala assim, exatamente, no mundo inteiro, né? É global agora. Então ele fala, é um hit global, né? A global hit. I mean, aí do nada ele puxa aqui uma foto dele com o Papa, né? E fala aqui, I mean, here's you and the Pope, by the way. I mean, né? Quer dizer, e aqui está você e o Papa, a propósito, né? Olha o by the way aí, ó. Quando você introduz um assunto novo, né? Um assunto ali, nem que seja uma coisa aleatória no assunto, você fala o a propósito, isso, aquilo, né? Então é o by the way. A propósito, aqui está você e o Papa, né? E aí o Jonathan entra na zoeira ali e fala assim, just chilling, né? Esse just chilling é uma expressão no inglês que é o, só de boa, né? Tranquilo, né? You know, it's just the Pope, é só o Papa, né? Sabe, é só o Papa. Jonathan Rumi and the Pope, Jonathan Rumi e o Papa, né? I mean, that's as big as, e o Jimmy fala, né? Quer dizer, isso aqui é tão grande quanto, mas aí ele não complementa, né? Esse as é essa estrutura para você equiparar duas coisas, tanto quanto, as, né? Então, pô, você tá com um papo aí, né? Isso aí é tão grande quanto, mas ele não complementa. E aí o Jonathan, ele fala pro Jimmy agora, ó. You met the Pope, você conheceu o Papa, né? You met the Pope. Então, esse met aqui seria o passado de meet, com 2 es. O meet é conhecer, né? Encontrar. Você encontrou, você conheceu o Papa, né? E aí ele responde, I met the Pope. Eu conheci o Papa. Did you make him laugh? Ele já volta a pergunta pro Jonathan de novo, né? Did you make him laugh? Ou seja, você fez ele rir? Você fez ele dar risada? Então esse laugh aqui é isso, ó. Dar risada. Você fez ele dar risada? E Jonathan pergunta do Pope. He's a fun Pope, né? Ele fala assim, o Papa, sim, ele é um Papa divertido, né? Esse fun aqui é divertido. He's a fun Pope. But, né? Então eles falam aqui, ele é um Papa divertido, mas... e aí o Jimmy interrompe ele e fala assim, he left at me. Ele riu de mim, né? Ele riu de mim. I told him I was playing Jesus and no, né? E o Jonathan aqui pra fechar o vídeo, ó, eu disse pra ele que eu tava interpretando Jesus e ele disse, não, né? Não deve ter gostado muito da ideia, né? Então vamos ver mais uma vez, pessoal, pra fixar mesmo, pra ver se vocês conseguem acompanhar isso aqui.
100%. Então, deixa eu ver onde que a gente parou aqui, ó. Oh, you wanna join us again? Because I played Jesus for him on these short films. Yeah. And What stock am I getting? I said, I'll yeah. You're like, I got $2. I'm like, I got the sandals. I'll put them back on. And so we'll get 4 episodes. And it'll be at that point. It would that have was been it. the most episodes of television I'd ever worked on. So Yeah, I of was course. like, yes, count me in. Yeah. And then we shot those 4 episodes. And the next thing we know, the trailer for those 4 episodes came out. People saw the trailer, and we were still trying to raise the money for the back half of the first season. And once they saw the trailer, the fundraising went like that. And then every season, up until the 4th season, we would find a different way of crowdfunding. And so our fans, we've got the greatest fans in the world. They will go above and growing. beyond. If there are any here, you have any fans here? It's growing. I mean, all over the world. All over the world. It's global. It's global now. A global hit. I mean, here's you and the Pope, by the way. I mean, Just chilling, you know, it's just the Pope. Jonathan, Jonathan Rumi and the Pope. I mean, that's as big as... You met the Pope. I met the Pope. Did you make him laugh, the Pope? He's a fun Pope. He's a fun Pope, but He laughed. He laughed at me. I told him I was playing Jesus, and it's no. No, that's not... Can't really laugh. Boa, então vou parar por aqui. Foi basicamente isso, então, por esse vídeo, pessoal. Se tiverem alguma dúvida do que eu expliquei aqui, podem colocar aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. Se assistiram até aqui, muito obrigado. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com os amigos. E até o próximo vídeo. See you next time.